Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 8, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, itens 4 ao 5, causas atuais das aflições. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, agradecemos por essa encarnação e pela oportunidade de melhoramento. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente na nossa reunião, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos compreender, ser compreendidas e colocar em prática o estudo em nossa rotina. Que a espiritualidade amiga nos auxilie e que Jesus seja nosso convidado. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Assim seja. Quais são as causas atuais das nossas aflições? Como lidar com o sofrimento? Como lidar com nossas raivas, mágoas e ressentimentos? O que fazer quando não temos mais força para lutar contra o sofrimento? Essa eu vou começar pela última, tá? Como fazer para lidar com as coisas que a gente não consegue mais, né? A gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa ter resignação, tem que ter resiliência. Essa é a palavra que eu estou procurando. Cada dia que passa, as coisas parecem que estão mais difíceis aqui. Cada dia que passa, parece uma coisa nova. E a gente está sempre sofrendo, independente daquilo que a gente já traz de karma, né? Que a gente já vem aqui quando a gente reencarna, a gente já chega aqui com uma determinada bagagem que a gente tem que passar por ela. Mas, além disso, tem aquelas outras que são adquiridas aqui. E a gente tem que ter muita sabedoria para poder fazer isso, né? Para lutar contra as dificuldades, pedir a Deus amparo, pedir espiritualidade para poder nos auxiliar, nos intuir nas nossas decisões do dia a dia, para saber administrar as coisas que são sofríveis. Ninguém está imune a situações que acontecem. Então, além das coisas que a gente já vem, que a gente passa, a gente vai passar por isso também, que a maioria das vezes a gente cria esses próprios sofrimentos aqui, né? E é pedir a Deus para poder cuidar da gente, para iluminar, e a gente tem que seguir em frente. Né, Michele? É isso aí. A primeira pergunta é, Leia, só repete ela para mim, por favor. Quais são as causas atuais das nossas aflições? Acho que a Ah, tua que ele diz aqui é dessa, né? Dessa essa encarnação. vida, exatamente. É que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente caça para a gente, né? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo é, bobo, mas que serve para tudo na vida. E duvido que alguém já não tenha passado por isso. Quando eu era jovem, eu gosto até hoje de doce de leite. Eu sou apaixonada por doce de leite, principalmente aquele doce de leite de colher. E quando você é novinho, você quer que o mundo acabe em doce, né? Aquilo que você gosta. E você é lá de Minas, né? Que quase não tem o melhor doce de leite, né? Exatamente. Só que eu sou intolerante à lactose, Meu né? Deus. Pois é. E aí, eu jovem, ganhei uma lata de doce de leite. Eu ainda não morava aqui em Minas, porque eu só tô aqui, mas eu não sou daqui. Na verdade, agora sou, né? Já tô aqui há tantos anos, 23 anos, já sou mineira, né? Já sou mineiro, ai, E aí, eu ganhei a lata de leite.
de doce de leite, o que que eu fiz? Eu Comeu. comi. Como eu estava no dia seguinte? Morrendo. Morrendo, passando mal, mal, mas muito mal. E aí eu não passei mal, não foi por causa da encarnação anterior, foi por causa do dia anterior mesmo, porque eu achei que o mundo ia acabar em doce, né? E eu não dividi o doce com ninguém. Tudo bem que era uma lata pequena, tá, gente? Não era aquela de 500 gramas, não. Era menor, mas, mesmo assim, ainda mais para quem é intolerante à lactose, vai passar mal, né? E é a mesma coisa. Se a gente sabe que determinada situação não é boa e você vai, não adianta querer culpar. Ah, porque o meu passado, o meu avô, a reencarnação. Não, gente. Se você sabe que não pode entrar no ambiente de jogo porque você é viciado, você não pode ir lá. Se você sabe que determinada coisa vai te fazer mal e a gente insiste em fazer, né? É, vamos pegar agora, a gente está em ano eleitoral, né? Se você sabe que determinado colega tem opiniões inflamadas sobre política e você não quer se aborrecer, mas você vai lá e alfineta, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua que foi lá alfinetar. Então, não é causa de vidas passadas, é de agora. A gente precisa se policiar. E como que a gente se policia? Se conhecendo. E aí, se conhecendo, a gente vai entender nossos limites, né? Nossas dificuldades, a dificuldade é, em determinadas situações, e não vai precisar culpar a vida passada nenhuma pelas coisas que a gente está caçando agora. É como atravessar o sinal de trânsito com um sinal aberto para carro. Você vai ser atropelado, não tem jeito. Isso que você está falando encaixa bem aqui nessa terceira pergunta também, né? De como lidar com nossas raivas, mágoas e ressentimentos, né? É aquele negócio da gente do se autoconhecer. Você sabe que esses dias aqui eu tenho atuado muito, né, num trabalho, como é que chama esses trabalhos que a gente faz, que eu esqueci o nome? Voluntário? Voluntário, né? E aí tenho me dedicado muito em relação ao trabalho, né? E tudo mais. Eu despertei alguns ciúmes, muito reconhecimento, mas muitos ciúmes também, muitos ciúmes, muito disso. E aí, é, em razão desses ciúmes todos, muita crítica, né? Ah, puxa saco, que eu detesto. Isso daí. E aí eu fiquei com muita raiva, né? Porque, tipo assim, gente, pega uma vassoura, vem varrer o que eu tô varrendo, vem lavar o que eu tô lavando, vem fazer o que eu tô fazendo. E isso ficou em mim. E ficou bastante tempo assim. Uma semana, 2 semanas, e eu sempre lembrando, conversando, porque é o que vem na minha cabeça. Quando baixa o negócio da raiva, você fala assim, é tão legal, né? Você sentar ali e falar do conversando, né? Porque é teoria. É, E na prática você se ressentir tanto com pessoas que você sabe que você deveria auxiliar e não se ressentir delas, né? Porque elas têm muito, você tem muito mais bagagem aí do que elas jamais tiveram, muitas oportunidades do que elas jamais tiveram, né? Obviamente tem muito mais gente com mais tempo no espiritismo que eu, mas eu tenho aí pelo menos uns 16, 17 anos de espírita. Então, assim, eu já deveria estar, ó, anos-luz nessa prática aí, porque a nossa primeira prática do amor é você identificar os irmãos que precisam, né? Além de você, obviamente. Então, assim, e aí, aí veio uma primeira leva aí de muitas críticas. Aí depois eu relevei tudo, falei, ó, coração bom, né? O que relevou. Depois veio mais um, mas aí, assim.
o da crítica, enquanto a pessoa estava criticando ali, eu estava achando ruim, mas eu não estava achando muito. Eu não gosto de ser adulada depois, sabe? Que a pessoa vem e fala, ah, oi, meu amor, e me dá beijo. Aquele negócio me pegou. E depois veio uma segunda leva, e na segunda leva foi mais fácil, que eu só respirei e falei, Leia, né? O tanto que você estuda, pelo amor de Deus, vamos praticar aí o que, né? O tanto que a gente fala e o tanto que a gente precisa lidar com as questões. Mas eu acho que, igual a Mi estava falando ali, o autoconhecimento, ele é muito importante, né, Mi? Porque Pra... como que a gente prega uma coisa e vive outra, né? Como você falou, a Exatamente, mas gente é que muito estuda tem fácil. mais a obrigação de se cobrar em Exatamente, relação a muito isso. fácil, Ana, porque assim, o pregar, o nosso Lar 2 fala isso, né? Mostra isso lá no filme, né? O pregar, ele é muito simples. A gente sentar aqui e falar de, ó, você tem que se resignar, você tem que. Agora, você vivenciar o evangelho é muito difícil, é muito difícil. O aprender, o lidar com a raiva sem você jogar o carro na frente de ninguém. Você sabe que eu sou totalmente contra a campanha de armamento, né? Eu sou totalmente a favor do desarmamento. Eu acho Eu que também. a arma não tem o poder nenhum de te defender. O que vai acontecer com ela é que nesse momento de muita raiva, você vai usar ela e vai desencadear aí outros problemas muito maiores do que o passar raiva, né? Mas é, é muito fácil a gente falar sobre, olha, você precisa limpar seu coração das mágoas, você não pode ter ressentimento, né? O que você está passando nessa vida, ou você cativou, ou você buscou numa outra vida, é tudo muito simples. Mas Isso você aí encaixa, inclusive, com a educação que você dá para os seus filhos, né? Se você tem cria um filho egoísta, um filho orgulhoso, dando nas mãos dele tudo que você acha que ele não o precisa passar pelas dificuldades que você passou. Não é assim que pai e mãe pensa? Ah, eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei, portanto, eu vou doar, vou dar para ele tudo de mão beijada. Aí, no final, você vai ter um filho egoísta, um filho orgulhoso. Aí o pai, ai, se eu soubesse disso, a quando esse menino era pequeno, hoje ele seria diferente, hoje eu não estaria sofrendo. Não é assim que funciona? Que às vezes o filho se o- torna orgulhoso, põe o pai no asilo, a mãe no asilo, e aí o pai vê o sofrimento, né? no livro do Chico, né? Tem um livro do Chico, As Mães de Chico Xavier. Sim. Não é do Chico, eles pegam lá várias histórias, e uma das histórias fala isso com um pai. O pai chega no centro muito desesperado, né, para saber o que que aconteceu na outra vida. A preocupação dele é qual é essa relação que ele tem com o filho da outra vida que desencadeou uma série de tragédias nessa vida entre ele e o filho. E aí o rapaz que atende ele fala para ele assim: não foi o que você fez na outra vida, foi o que você fez nessa. Nessa vida. Você veio como pai, você não veio como fornecedor. Você veio nas funções de pai, você não veio nas funções de fornecedor. Então, eu imagino que aqui, quando a gente fala das lutas, das aflições, né, das mágoas e ressentimentos, a gente tem que prestar atenção, é, em tudo que a gente fez para cativar isso, né? Para trazer isso, para atrair isso. Aquela questão energética, né? Aquela questão que a gente tem que pensar no que a gente faz hoje. Igual a Mi deu o exemplo do doce de leite. O doce de leite é isso, gente. Diz que o que vale não é a quantidade, né? Exatamente. É. E assim, só indo lá na última pergunta, né? O que fazer quando a gente não tem mais forças diante de tanto sofrimento? É lembrar que a gente não está sozinho. Espiritualidade está aí, Deus está aí nos amparando, né? Exatamente. E procurar ajuda, não só ajuda espiritual, mas ajuda na terra, né? Procurar medicina, procurar psicologia, procurar amigos, parentes. Não é vergonha não ter força,
não é vergonha estar em depressão, né? Não é vergonha não aguentar mais sofrer. O que não pode é o sofrimento ser tão grande e a pessoa querer desistir da vida. É claro que isso é assunto para um outro estudo, mas tem solução. Se a gente está aqui na Terra é porque tem solução. Então, lembrar que os recursos espirituais que a espiritualidade nos ensina, a prece, o passe, o atendimento fraterno, né? Os anjos encarnados que estão do nosso lado, sempre nos amparando, que a gente tem que saber encontrá-los, né? Exatamente. Então, eh, normalmente as casas espíritas, toda cidade tem uma casa espírita que tem uma espécie de SOS Prece, que funciona 24 horas por dia, né? Se a pessoa está num. A gente tem aquele programa, né? O Descardec, que eu fiz o curso ano passado. Você consegue entrar, tem o site do Descardec, o número eu não vou lembrar, mas tem o site, só colocar no Google Descardec lá, e é o Descardec você digita, você conversa com eles digitando, é bem interessante, né? O CVV também é interessante, né? Exatamente, Microcard do CVV. 188. Então, é lembrar que a gente não está sozinho, né? Se a gente pedir auxílio, sempre vai ter alguém para nos ajudar. Às vezes até aquele que a gente não espera, né? A É. espiritualidade vai sempre nos amparar. Bom, é isso, meninas. O estudo foi É, uma delícia. Vocês têm mais alguma coisa a colocar? tá ótimo. Tá bom. Obrigada pela colaboração no estudo de hoje. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais esse estudo, agradecendo a presença de Jesus aqui na nossa mesa, de toda a espiritualidade que está aqui nos amparando e nos intuindo, nos orientando. Pedir licença para encerrar, agradecendo em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.